Oi, Ju, a primeira a chegar. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal chegar. 17h10 a gente começa. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí. Daqui a pouco nós vamos começar a live com a Juliana. Vai nos falar um pouco aí do machixe, da dança. O vídeo vai ficar gravado no canal. Todos os anteriores já estão lá, todos, inclusive o último. E esse, assim que finalizar, já sobe para o IGTV também do perfil de Historiadores Negros. Ai, Pri, querida! Guardar só mais um pouquinho para o pessoal chegar, um minutinho, e a gente já vai dar início com a fala da Juliana Pereira, que já está aí nos ouvindo, aguardando para entrar. Ela vai falar sobre as rainhas do machixe. O mar de sempre, né, gente? Óbvio. A gente já tá longe, pelo menos tem que ter algum calor perto da gente, né? Ju, pode solicitar aí. Ah, o pessoal do Sul aí, ó, Jânio Matos, pessoal do Jepa, o Lucas Vinícius, a Fran. Vamos só aguardar a Juliana entrar. Já solicitou aqui. Aceitei, agora é só aguardar aqui um pouquinho. Nós já vamos começar. Oi. Oi, Ju! Como é que tá, querida? Tudo bem? Tudo melhor agora com você. Bem-vinda, muito obrigada por estar aí junto com a gente na jornada sobre história das mulheres negras. Hoje finalizando em grandíssimo estilo. É um prazer contar contigo na rede de historiadores e historiadoras negras e negros. E aí, pessoal, sem mais delongas, então, a gente vai ouvir Juliana Pereira, que vem da Universidade Federal Fluminense, que vai conversar com a gente sobre as rainhas do machixe, gênero e raça no teatro de revista carioca entre 1889 e 1920. Ju, fica à vontade. Obrigada, Fê. Eu tenho 20 minutos, né? Tu tens 30 minutos. Tu pode fazer uma fala de 20 e pouquinhos para dar um tempinho de ter algumas perguntas e tal. Tá bom. Eu queria começar, né, dizendo a minha felicidade de estar aqui presente, principalmente com você, que eu sou fã, que é uma pessoa que eu gosto muito. Fiquei super feliz quando eu vi que você ia mediando. E acho que esse espaço é muito importante, né, porque é um espaço nosso. É um espaço de historiadores negros, falando para historiadores negros, falando sobre historiadores negros. Acho que é um momento de muita luta, de muita importância nesse 2020 tão difícil que nós estamos vivendo, né? Bom, então eu vou começar falando da minha pesquisa, como a Fernanda já falou. Eu sou doutoranda da Federal Fluminense e eu tenho uma pesquisa que se volta para refletir sobre os significados e disputas em torno do machixe. Bom, assim, o machixe, eu vou resumir muito para vocês o que é, porque assim, eu não consegui nem definir ainda da minha tese, que dirá aqui numa live, mas o machixe ele era uma dança, uma manifestação cultural que ficou famosa no Rio de Janeiro, principalmente entre o final do século XIX e o início do século XX. E aí o meu objetivo é pensar, refletir sobre esses significados, essas disputas em torno dessa dança, e pensar, eu trouxe para essa fala hoje um recorte muito específico da minha pesquisa, que é para falar um pouco das mulheres que apareciam como rainhas do machixe, principalmente nos jornais, né? Os jornais são a minha fonte principal de trabalho,
E essas mulheres são descritas ali como rainhas, como as deusas do machixe. Bom, embora exista várias pesquisas que estão se voltando para pensar o teatro experimental do negro, são poucos os trabalhos que se voltam para pensar um pouquinho antes de 20, um pouquinho antes do teatro experimental, para poder tentar refletir sobre a presença negra das mulheres no teatro. Né? Alguns trabalhos até falam que quase não tinha mulher negra, as mulatas eram interpretadas por artistas estrangeiras. E, embora isso acontecesse, o meu objetivo foi tentar achar e tentar mapear essas mulheres, né? E aí eu comecei a perceber que o machixe, dentro dessa indústria de espetáculos, tinha muitas artistas que elas conseguiram construir uma carreira de sucesso a partir dessas performances dançando machixe. É evidente que essas performances, elas eram muito próximas de um perfil preconceituoso em torno da população negra, em torno dos bailes, dos clubes dançantes e dos bailes frequentados por essa população negra, pela população pobre, mas ainda assim, essa era uma oportunidade de trabalho para muitas pessoas. A maioria dessas mulheres que dançavam machixe na peça, elas estavam atuando como mulatas, que era quase que uma obrigatoriedade do teatro de revista ter mulata e ter machixe. Muitos críticos teatrais afirmavam isso, de que a revista é um gênero menor porque ela só tem machixe, só tem mulata. E aí, essas mulheres, elas, não só mulheres, mas também tinham homens, se especializaram em um corpo cenográfico que fosse feito a partir do exagero. Eram performances para rir, principalmente, né? E estavam em quase todos os teatros. Bom, então, sempre ficar pensando assim, essas mulheres, só as mulheres dançavam machixe, era uma coisa específica das mulheres, eu não caí nessa né, é uma ideia que eu estou problematizando. Ainda assim, quando eu começo a ver os jornais, no início do século XX, o que aparece como rainha do machixe são mulheres, não existem reis do machixe, pelo menos nessa primeira década. Então, é preciso lidar com essa ideia para saber como é que se construiu esse estereótipo, como é que essa ideia está sendo negociada no teatro de revista. Bom, essas mulheres elas estavam representando essa figura, quase essa figura inventada, né, de que a mulata não existia, era um ideal, e esse ideal foi se forjando a partir desse período. E para essa conversa, né, não adianta ficar... Eu acho que trazer os casos é o mais interessante. É o que move a gente que é historiador, né? Então, eu centralizei minha análise em duas artistas, para trazer aqui para vocês. Tem um pouco mais no trabalho que eu estou fazendo, estou desenvolvendo. Mas a primeira é a Júlia Martins. A Júlia, ela era uma artista de teatro de revista, ela deve ter nascido por volta de 1880, eu não consegui achar dados que me dê quando que ela nasceu. Ela era contratada de uma companhia importante aqui, que era a Companhia São José, e ela era uma das atrizes mais importantes dessa revista, desse teatro de revista. A Júlia, ela emendava vários trabalhos, um atrás do outro, como mulata. Ela, em todas as peças, ela era mulata ou cabocla. Também tinha essa personagem, porque ela fez a cabocla do Caxangá, que era uma personagem famosa. Então, assim, às vezes ela ficava... as peças ficavam 3 meses em cartaz, ela representava a mulata, 3 meses depois ela estava representando a mulata de novo. Ela era uma atriz super importante, assim, ela estava sempre nas publicidades do jornal. Ela gravou várias canções, eu encontro gravações da Júlia Martins, junto, por exemplo, com o Eduardo das Neves, que era um cantor, um músico negro. Ela tem mais de uma gravação com ele, ela tem cantou várias músicas. Muitas notas elogiavam a presença da Júlia nos jornais, assim, a Júlia tem uma voz maravilhosa, ela tem uma boa. As atuações dela também são muito elogiadas no jornal, sempre descrevendo como a representação máxima da mulata. Então, chama atenção que, por mais que a Júlia tivesse uma atuação que fosse sendo elogiada, esses elogios estavam muito próximos de um ideal racista e em relação ao corpo da mulher negra. Todos os elogios dela se voltavam para o seu corpo.
Então, eles falavam que a Júlia, ela tinha um andar mole, ela tinha um olhar brejeiro, ela tinha toda uma malícia expressa no seu corpo, que era a representação ideal da mulata. Algumas revistas chegavam a falar que a Júlia nem mais atuava, que ela era tão representante da mulata, ela não precisava mais atuar, que o próprio corpo dela já demonstrava isso nas atuações. E, ao mesmo tempo que toda essa ideia de malícia, de sensualidade aparece nas apresentações da Júlia, ela lida diretamente com imagens racistas em torno dela. Então, ela foi uma das atrizes que eu achei mais casos que falam diretamente são diretamente racistas em relação a ela, principalmente nas revistas teatrais. Então, assim, nas colunas de teatro dos jornais da imprensa diária, ela não aparecia tanto de forma racista. Mas nos jornais de teatro, jornais específicos para esse público, ela é tratada completamente de forma racista. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim está falhando super bem. Super bem, super bem. Aqui não está chegando a falha. Ah, tá. Então tá bom. Então, uma das críticas do jornal era que ela era feia. Os jornais a chamavam de feia o tempo desses jornais teatrais. Tinha um jornal que falava, para começar, a Júlia é feia e gorda. Ela representa a mulata, mas ela tem uma aparência assombrosa. Era assim que os jornais a descreviam. Os jornais o tempo inteiro criticavam a aparência dela. Tinha jornais que falavam, a Júlia usa muito pó de arroz, é desnecessário, ela fica assombrosa de pó de arroz. Ela não é uma atriz bonita, justamente porque ela era negra. Alguns jornais também descreviam como que ela tinha cor de café com leite, né? Uma clara referência, mas eu encontrei inúmeras críticas à forma com que ela se vestia, à forma com que ela pintava seu cabelo, e são críticas muito duras. O jornal do teatro e do esporte só consegue chamar a Júlia de cinzenta. Eles não chamam ela de Júlia, dificilmente chamam ela de Júlia. Quando chamam é a atriz cinzenta, porque ela não deveria botar arroz, porque ela fica assombrada. Chegaram a sugerir que ela usasse pó de canela, porque ela não combina com isso. Ela não era considerada uma atriz bonita. Bom, uma outra artista que eu pesquisei também foi a Plácida dos Santos. A Plácida dos Santos, ela não era uma artista do teatro de revista. Diferente da Júlia, que atuava nas peças, a Plácida estava nos cafés cantantes. Então, ela atuava em teatros menores, que não eram peças, eram shows de variedades. E ela é descrita como a primeira mulher a ir para Paris. Ela é descrita assim pelos memorialistas, mas ela também assumiu essa narrativa nas entrevistas dela, porque a Plácida, diferente da Júlia, ela tem um pouco mais de material, de fontes. Ela viveu mais tempo, ela viveu até os 80 anos, ela era gaúcha, veio para o Rio de Janeiro muito nova para trabalhar no teatro, e ela faz uma entrevista para o jornal à Noite, de 1933, que ela fala que ela foi a primeira mulher a sair do Brasil para ir para Paris dançar machixe. Ela tem isso na narrativa dela. E ela, assim, ela se apresentava caracterizada como baiana em 1890, com turbante, com cordão. As apresentações dela eram muito elogiadas também. Ela era considerada uma rainha do machixe, porque não só dançou machixe em Paris, mas continuava dançando machixe no Rio de Janeiro. E é muito engraçado que na entrevista dela de 1930, que é bem posterior, ela já estava idosa, já não estava dando mais tanta entrevista, ela faz a seguinte afirmação, que quando ela chegou em Paris, os cartazes anunciavam que ia ter a apresentação de uma atriz crioula, e que o público naturalmente supôs que ia ver uma negra de grandes beiçolas. Só que quando viu ela, o público deixou escapar um ódio, admiração, e compreendeu o que estava acontecendo ali, dominou o palco e agradou a todos, né? A fala dela deixa evidente o modo como ela se enxergava, como uma atriz negra, bonita, e que estava ali, que as pessoas iam gostar da atuação dela. Né? A própria narrativa dela deixa evidente uma discussão em torno de como ela se via, como a população negra teve que construir uma imagem pública e forjar para si uma imagem de respeitabilidade nesse período de pós-abolição.
A Plácida ainda termina a entrevista dizendo que ela dançou um machiste brasileiro, mas sem excesso e sem muito requebrado. Que o machiste que ela dançou não era igual ao machiste que o pessoal dançava aqui no Rio. Então, assim, ao mesmo tempo que essas mulheres, elas eram exaltadas como uma figura de representação máxima, aqui, né, no Rio, no caso, né, nos palcos, de que elas representavam muito bem as mulatas, elas são as representantes máximas das mulatas, isso não excluía que elas fossem vistas como de forma completamente pejorativa. E eu não estou falando ainda da parte de como essas atrizes, no geral, tanto mulheres negras quanto mulheres brancas, eram consideradas mulheres sem moralidade, porque isso acontecia. Mas para essas mulheres negras, elas ainda lidavam com isso, né? Muitos jornais elogiavam as formas físicas delas, elas têm o corpo sensual, o andar mole, o olhar de malícia, mas ainda assim elas são feias, elas não deviam se vestir dessa forma, querendo parecer uma mulher branca, porque ela não combina com isso. E o machista, ele estava muito envolvido nisso, porque ele era a possibilidade de emprego para essas mulheres que criaram um corpo cênico para estar ali no palco, mas, ao mesmo tempo, ele era também descrito como a decadência do teatro. O machista trazia dinheiro para as peças teatrais, porque todo mundo queria ver essas mulheres dançando nos palcos. As canções que elas cantavam nas peças estavam no carnaval, estavam se passando nos clubes dançantes, nos clubes de elite. Muitas delas frequentavam os clubes de elite, mas não eram essas mulheres que eles queriam achar bonita, que eles queriam elogiar, né? E é interessante, assim, para mim, enquanto eu faço esse trabalho, que essa presença dessas mulheres, por pior que fosse, acontecia ainda muito pela negociação. Né? Não tem como pensar, eu acho não, né? Tenho certeza, não tem como pensar mulheres negras sem pensar numa rede de ajuda. Né? O que é o que a gente está fazendo aqui? Não dá para pensar as nossas ações sem pensar em toda a rede que elas têm. Tanto a Plácida dos Santos quanto a Júlia, elas estavam, às vezes, nos mesmos espetáculos. E isso só era possível porque eles construíram essa rede. Ao mesmo tempo também que eu vejo, por exemplo, o Eduardo das Neves, que é o músico que é a minha orientadora pesquisa. O Eduardo, ele está cantando com a Plácida, ele está cantando com a Júlia Martins, porque essas pessoas, elas criaram todo um movimento para conseguir ter a representatividade ali. Por mais difícil que fosse, elas estavam no palco. Isso só foi possível com essas redes, né? Acho que o que eu quero acrescentar, deixa eu ver. Embora elas não fossem também um número muito grande de mulheres negras, porque de fato existiam muitas, a maioria eram mulheres brancas, representando mulatas. A Maria Lino era uma atriz italiana, que sempre era elogiada porque representava a mulata, mas ainda assim tem a mulher negra, a gente não pode excluir ela dessa apresentação. Falta muito tempo ainda? Ou já estou... Olha, tu tens ainda, a gente começou 5h10, são 5h25, 15, tem mais entre 10 e 15 minutos. Então vou falar de mais uma. Do teatro, que eu também estou pesquisando, que ela quase não tem informações sobre a Luísa, e eu acho que isso é uma resposta também das mulheres, uma resposta das minhas perguntas, né? A gente quase não encontra essas mulheres na documentação, elas estão lá, mas é muito difícil você... E a Luísa, ela era uma atriz também dos Cafés Cantantes, ela tinha uma aproximação muito maior com a Plácida dos Santos, porque ela também não estava no teatro, ela não fazia peças constantemente, ela apresentava em variedades. E a Luísa, ela era conhecida como Bugrinha, né? Bugrinha é um apelido praticamente muito racista, só que ela conseguiu manter uma vida privada que a gente quase não tem acesso. Eu não sei se ela teve filhos, se ela casou, diferente da Plácida, que a gente consegue mapear um pouco mais. A vida da Plácida, ela estava mais exposta nos jornais. Por exemplo, eu consigo saber que a Plácida morava na Lapa, porque a casa dela foi assaltada uma vez. E da Bugrinha a gente não tem essas informações. Mas ela ela é descrita em quase todos os livros de memorialistas sobre o machixe. Sempre vão afirmar que ela era uma mulher que deixava os homens babando. A maioria das descrições dos memorialistas se concentra nisso, que ela, com os requebrados dela, deixava os homens babando.
que ela sempre aparecia, o machiste é uma dança de par, né? Mas ela sempre aparecia dançando machiste sozinha. Essa eu acho que é uma das maiores questões da minha pesquisa. Por que essa mulher estava dançando uma dança de pares sozinha no teatro? E como é que ela conseguiu, né, fazer o nome dela? E eu vou vendo constantemente no jornal a crítica de que ela exagera nos requebrados. Quase todos os jornalistas, quando vão elogiar, falam, a bugrinha realmente dança o machiste, que é o machiste brasileiro, o machiste carioca, o machiste do jeito que a gente gosta, mas ela exagera nos requebrados. Ela devia diminuir esses requebrados. E ela foi uma das artistas também que dançou em vários estados do Brasil, ela dançou também na Argentina. E em uma das notas, o jornalista fala assim, ela era contratada também da empresa Pascoal Secreto, que é a mesma empresa da Júlia Martins. O jornalista chega a afirmar assim, o Pascoal parece português. O Pascoal era um empresário italiano. Ele fala assim, ele parece português, porque ele só contrata gente de cor. E aí coloca a lista das pessoas que o Pascoal contrata. E a bugrinha tá junto. Né? Então, o modo como essas mulheres estão sendo vistas, estão sendo narradas no jornal, por mais que seja pelo elogio, passa muito por essa trama da raça, do racismo, de que elas não mereciam estar ali, de que tudo que elas fazem é na base do exagero, porque elas nasceram desse jeito, né? É quase que uma condição nata dessa mulher negra para esses jornalistas. Ela não pode agir se não for de forma sensual, porque isso está preso na raiz e na memória dela. Né? E aí, com o meu trabalho, eu quero desconstruir essas ideias, mas também trazer a história dessas mulheres que não estão sendo muito faladas, não foram muito faladas, e que eu acho que é super importante. E acho que eu vou parar por aqui. Tá bem. Obrigada, Ju. É sempre um prazer te ouvir e agora ouvindo o avançar assim da pesquisa também, né? Nossa, aprendi várias coisas, fiquei toda faceira aqui porque vocês sabem que gaúcho tem um pouco de bairrismo, não dá para negar. Então tu já falaste, acho que a Plácida, se eu não estou enganada, que sai do Rio Grande do Sul, né? Já achei o máximo, mais uma mulher negra gaúcha que sai aí. E aí, Ju, eu vou te fazer uma pergunta e na sequência eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, que tem vários comentários, o pessoal te elogiando muito, agradecendo muito a live. E aí eu vou ver se tem alguma pergunta para eu poder te repassar. Mas eu queria te ouvir, se fosse possível, falar um pouquinho sobre as relações entre cor e raça por meio dessas mulheres que tu tens acompanhado, porque enquanto tu falavas, me chamou muito a atenção algumas terminologias, como caboclo, mulata, bugrinha. Bugrinha tu ainda fez tu explicou um pouquinho mais, né? E fiquei pensando se essas denominações, se elas também estão relacionadas à cor e em estando relacionada a pelo menos alguma tonalidade, alguma coisa nesse sentido, se isso também, como é que isso se relaciona com raça e auxilia nessa narrativa que, ao que tudo indica, serve para diminuir a experiência dessas mulheres, ainda que elas, a despeito de todos esses impedimentos, forjaram suas próprias possibilidades de existência. Então, se fosse possível tu falar um pouquinho dessa relação entre cor e raça, te agradeço, Ju. Mais uma vez, parabéns e obrigada. Deixa o microfone. Então, realmente, assim, para essas mulheres, no caso, por exemplo, da Plácida, eu acho que a Plácida, ela vinha de uma família que tinha uma condição financeira um pouco melhor no Sul. Eu acho que o pai dela, ele era das Forças Armadas, se eu não me engano. Mas em algumas notícias falam assim, a Plácida ela tem uma aparência aristocrática. Então eu acho que provavelmente por isso que a Plácida ela só é chamada de morena. Ela é chamada de morena cor de jambo. Alguns autores falam que ela é uma doce morena, porque talvez a condição dela, eu acho que a classe que ela veio era muito de abastada, justamente por isso. A bugrinha não tem muitos elementos da família dela, mas a Júlia, eu acho que ela vem de uma classe popular. A grande quantidade de ataques à Júlia mostra assim, que a Júlia não era uma pessoa que tinha muitas relações. Tanto que a Júlia ela não fazia parte dos grandes clubes dançantes, das grandes sociedades. Eu ainda encontro a Plácida e a bugrinha participando dos democráticos, dos fenianos, que eram grandes sociedades carnavalescas daqui.
Mas a Júlia não. A Júlia, eu fico assim, é o que eu tenho mais carinho, porque ela parecia ser muito solitária. Em todos os momentos eu vejo a Júlia sozinha, sofrendo, assim, a mãe da Júlia tá doente. Não tem ninguém manda mensagem pro jornal para poder falar da Júlia, alguma coisa da Júlia. As outras não, as outras têm uma rede um pouco melhor em relação a isso. E essa questão de mulata é muito do teatro, né? Mulata e cabocla também. Eu não sei qual era a imagem que, assim, o que os autores esperavam da Júlia na peça, porque eles só conseguiam colocar ela, assim, no máximo como cabocla. Tem uma peça chamada Cabocla de Caxangá, que ela fez, ela cantou junto com o Eduardo com o Dudu das Neves, mas as outras peças, ela é sempre se ela não for se a mulata não for o tema da peça, ela sempre vai ser criada. Agora, quando a mulata, assim, tipo, uma peça era a mulatinha de alguma coisa, aí ela aparecia como protagonista. Mas fora isso, ela é sempre desse aspecto. E ela foi. Mas, assim, eu até tô pensando aqui agora que você falou, a Plácida, por exemplo, ela ficou na Casa dos Artistas. Eu tenho muito mais informações sobre ela, porque ela viveu até 80 anos, eu tenho a certidão de óbito, mas as outras duas não. Eu não sei, não saiu nem nota de quando elas morreram. Né? Um silenciamento tão grande, é tão silenciado que não saiu nada. Assim. Uma notinha saiu sobre a Bugrinha, hoje faleceu, uma artista tal, mas mulheres que saíam todo dia nos jornais, que apareciam como rainhas do machiste, não tem uma nota da época do falecimento, né? Assim, é uma coisa muito triste, assim, de se ler e de se ver, né? Eu vou te fazer uma pergunta que chegou aqui do perfil Eto Valadão. E ele fala, a pergunta dele se relaciona muito com o que tu trouxesses agora. Ele Fê, tá sem som pra mim. E agora, tá ouvindo? Tá sem som. Não sei se você tá me ouvindo, mas eu não tô escutando nada. Eu tô. Tu não tá me ouvindo? Não. Meu Deus, o que aconteceu? Não tá me ouvindo nada? Eu até tirei o fone pra ver se era o problema do fone, mas tá sem som. Ixi, Maria. E agora, Ju? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Não? Me falar pra botar o fone novamente. Vamos ver se tu me escuta agora, Ju. Não? Nada? Ai, que pena. Nada, nada? Nada. Ficou mudo. Bom, gente. Bom, então a gente vai encerrando por aqui, né? Uma pena que tenha dado esse problema no final. Eu já coloquei o fone, pessoal, novamente, mas não tá rolando nada. A gente conseguiu pelo menos ouvir essa pesquisa da Ju aí, que é maravilhosa, que a gente só tem que seguir. Eu ia fazer a pergunta aqui, mas aí depois acho que dá para colocar de repente no comentário da live, que aí a Juliana mesmo consegue responder. A gente vai finalizando por aqui, então, e aguardo vocês aí na sequência das duas últimas apresentações da noite. Obrigada, pessoal!